A vida pública de Jesus Cristo, o seu ministério, começou logo após o seu batismo nas águas do Rio Jordão, pelo seu reconhecimento por João Batista, que o batizou, e quando Jesus recebeu a visita do Espírito Santo, que lhe foi anunciado que Jesus é o Filho amado de Deus. Então Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto, que após submetido a 40 dias de não comer e beber absolutamente nada, para ser tentado pelo Satanás, que tinha a vontade de que Jesus desistisse de realizar a missão vicária de salvar os homens do jugo do pecado. Aproveitando o estado de penúria a que Jesus foi submetido, com fome, sede e reduzido a toda sorte de maltratos, fez ofertas boas aos olhos e à cobiça de uma pessoa não preparada para suportar, mas que não passam de prazeres que contentam apenas a carne e afasta do Espírito do Senhor Deus. Em seu estado, por ser homem naquele momento, o diabo achou uma oportunidade de apresentar Jesus e para insinuar que não valia a pena de dar a vida por pessoas que certamente nem reconheceriam esse sacrifício. É certo que Jesus foi tentado porque estava na carne. Ele foi tentado enquanto homem e não enquanto Deus, porque a tentação é inerente ao mundo, representada por apelos de coisas que nos causam algum atrativo. Essas tentações são ofertas que o demônio faz para as pessoas, prometendo recompensas que com certeza lhe será cobrado um alto preço caso a pessoa queira aceitar. Sabemos que até os dias de hoje o jejum é um hábito de disciplina espiritual e Jesus estava com fome. Nessa oportunidade, Satanás, e diante da extrema necessidade de Jesus, lhe propôs a primeira tentação. Satanás se aproximou de Jesus e lhe disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães", o que está em Mateus capítulo 4, versículo 3. Na insinuação de Satanás, ele tenta fazer com que Jesus renuncie à sua natureza humana e assuma a sua natureza divina. Se tu és o Filho de Deus, então não tem razão para sentir fome. Satanás estava sugerindo que ele, Jesus, atenderia às suas próprias necessidades. Porém, Jesus lhe respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." O que está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães. Não o fez por dois motivos. Primeiro, porque não é a Satanás a quem ele obedece. Segundo, porque Jesus confia na providência do Pai Celestial. Não satisfeito em tentar a Jesus apenas uma vez, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." O que está em Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 6. A cidade santa aqui referida é Jerusalém. Naquela época, Jerusalém era a capital política e religiosa daquela região do mundo antigo. E o templo era um dos prédios mais elevados, e o pináculo era a parte que se projetava ainda mais alto. Note que Satanás usou o mesmo argumento para convencer a Jesus, usando situação diferente, apelando para alguma vaidade de Jesus por ser filho de Deus. Certamente a Jesus nada lhe aconteceria se ele aceitasse essas insinuações do diabo. A expressão "está escrito", Satanás apelou para a obediência de Jesus, para que estava escrito na palavra de Deus, insinuando uma situação que existe nas Escrituras, mas com uma interpretação diferente que estava insinuada pelo diabo. A resposta de Jesus a essa insinuação está em Mateus capítulo 4, versículo 10.
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitos outros algozes de Jesus fizeram essa insinuação, até na hora da sua morte e morte de cruz. No plano carnal, expor-se a qualquer perigo destrutivo com a presunção vã de que Deus te protegerá e o defenderá das consequências perigosas de uma conduta imprudente é tentar a Deus. Em outra tentação, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Certamente essa promessa de Satanás a Jesus era mentira, porque todos os reinos do mundo pertencem a Deus por criação. Até porque a Satanás nada pertence, porque ele é também criatura de Deus e não criou nada. Em suas insinuações, que estão longe de ser promessas, ele se mostrou traiçoeiro e enganador. Na criação do mundo, ele enganou ao primeiro homem, que por cobiça, não no uso de seu livre-arbítrio e espontânea vontade, obedeceu à vontade de Satanás, pecando contra Deus em desobediência. Desde então, o homem passou a ser escravo do pecado. O resultado dessa desobediência do homem a Deus trouxe sobre todos nós a mais desastrosa consequência, que é a escravidão do pecado. Porém, Satanás, não podendo vencer a Jesus, mesmo em um momento de grande fragilidade física por causa de sua condição humana, mas o seu lado divino falou mais alto e sobrepujou a todos os ataques do tentador. Não conseguindo, o diabo se voltou novamente para o homem, com seus ataques e insinuações de fazer pecar contra o Senhor Deus. Como podemos nos defender desses ataques de Satanás? Porém, devemos lembrar que não somos apenas criaturas, mas filhos do nosso Senhor Deus, e fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Então podemos obter a proteção do Pai conversando com Ele, com jejum e orações.